Hoje nós vamos continuar o estudo da carta de Tiago. Talvez é o assunto mais polêmico da carta, que causa maior confusão em alguns, dúvidas em outros, mas a palavra de Deus é clara, toda ela é autoexplicativa, e nós vamos, com a graça de Deus, tentar esclarecer para quem ainda tem alguma dúvida ou alguma nebulosidade com essa passagem, de 2 Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26, que fala que a fé sem obras é morta. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler dos versos 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor, nos dê clareza, Espírito Santo, revele Cristo, revele a coerência da palavra para cada um de nós, nos dê corações aptos para receber o Evangelho e crer nas verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas afirmam crer em Deus. Você conhece pessoas que você vai tentar falar de Cristo e elas falam assim, mas eu conheço, eu creio em Deus. Eu tenho fé, alguns bradam, eu tenho fé. Eu creio em Deus. Mas a pergunta que Tiago faz aqui para nós, e você deve fazer, é que tipo de fé você tem? Que Deus que você crê? Qual é a sua fé? No que você crê? Há uma grande diferença entre alguém dizer eu tenho fé e a pessoa viver pela fé. E, aliás, o que é fé? Se você for perguntar para as pessoas, eu tenho fé, você fala, muito bem, o que é fé? Começa a definir os termos. O que é fé? Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu confio que as coisas vão melhorar, eu tenho pensamentos positivos, e tudo isso as pessoas atribuem à fé, mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz ser fé. A Bíblia diz, e nós cremos nisso, que o homem é salvo somente pela fé. Ponto final. Justificado pela fé em Cristo Jesus. Salvos pela graça, mediante a fé. A fé é um meio que Deus nos deu, porque a fé é um dom de Deus. Deus nos deu a fé para crer no que Ele fez, senão nem isso nós teríamos condições de crer. A fé é um meio de nós crermos no que Cristo fez. Nós somos salvos por Jesus. E a fé é um meio que nós recebemos de Deus. É dos reformadores, é de Lutero, essa expressão que diz assim, somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca vem sozinha. Então, meus irmãos, essa expressão, a fé que salva é somente pela fé, e a mesma fé que salva não vem sozinha, ela define essa expressão de Tiago. É muito fácil eu falar, eu sou crente, e a minha vida não demonstrar nada essa fé que eu tenho em Jesus. Nós já vimos que Tiago vem falando nas sessões anteriores até agora
ele vem colocando em prática, porque o público-alvo de Tiago é diferente do de Paulo. Paulo estava combatendo, irmãos, quando Paulo bate na justificação somente pela fé, o que Tiago também defende, obviamente. Paulo estava falando para pessoas que estavam querendo incorporar ali lei judaica, cerimonialismo, agregado à fé salvadora. Não é só crer, eu tenho que crer e observar dias, calendários, circuncisão. Paulo falou, não, esquece isso. Eles estavam querendo agregar alguma coisa à fé, como se eu precisasse de mais alguma coisa do que crer no sacrifício de Cristo. Tiago está falando para pessoas que estavam tendo problemas com relação à compreensão um pouco de justificação, mas também ao desenvolvimento da fé. Tiago já tem falado aqui para nós já lemos que Tiago tem falado das provações, para pedir sabedoria para Deus, para passar por provações, suportar aprovações, para nós não nos enganarmos, para nós tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago está preocupado com o crescimento desses irmãos que podiam estar realmente até confundindo. Já que eu fui salvo pela fé, então posso viver de qualquer jeito. Paulo condena isso em Romanos, Tiago condena aqui, e onde você lê na Bíblia, a Bíblia vai condenar isso. Tiago tem falado, por exemplo, no capítulo 2:12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Tiago está falando assim, se vocês estão falando correto, se vocês creem nisso, mostrem com a vida de vocês. A vida de vocês vai testemunhar a fé que vocês têm. Não adianta só ser ouvinte da palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Vivam o Evangelho. Tiago vem construindo essa verdade bíblica, meus irmãos, de que o cristianismo, a verdadeira regeneração, é obra do Espírito Santo e ela leva a nossa vida à prática, à obediência da palavra de Deus. Jesus disse em João 14:21, aquele que me ama, aquele que guarda as minhas palavras, esse é o que me ama. Não é aquele que gosta de ler a Bíblia, aquele que gosta de ir na igreja, aquele que guarda no coração, como o salmista diz no Salmo 119:11, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tiago falou no controle da língua já no capítulo 1, verso 26, do amor a Deus e ao próximo, Tiago 1:27, no exercício de misericórdia para com todos, especialmente para com os pobres, Tiago 2:1-13. Então, Tiago está falando, a vida cristã que vocês creem, ela é prática. Não é só sair falando para os outros, agora eu sou membro de uma igreja, eu sou crente, eu tenho fé. Isso aí não vale de nada, se não vier acompanhado. E agora, Tiago então está falando de um aspecto mais forte ainda. Por exemplo, dos versos 14-17 que nós lemos, vamos falar que as obras do cristão tornam a fé proveitosa, operante. Dos versos 18-26, as obras dos cristãos tornam a fé evidente. E ele traz um exemplo negativo, fé dos demônios. Fé dos demônios, até os demônios creem, o Tiago fala ironicamente. E ele traz dois exemplos positivos, Abraão e Raabe. Nós vamos tentar entender um pouco. Eu sei que o assunto é vasto. Se eu tivesse mais que 1h30, eu falaria, mas só vou falar 1h30. Verso 14 diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Primeiro, o que é fé, meus irmãos? Tiago está combatendo o conceito vazio e intelectual de fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé, mas eu vivo do meu jeito. Eu tenho fé, mas eu não me arrependo de nada. Eu tenho fé, mas eu continuo seguindo o caminho que eu tinha. Mas eu tenho fé. Como se fosse uma mochila que eu posso pôr nas costas, eu tenho, mas não faz diferença. E Tiago está combatendo com força esse conceito, e nós temos que combater isso conosco mesmos e na sociedade de hoje. Porque se você sair falando que você tem fé e perguntar aí na rua, todo mundo vai levantar a mão e falar que tem fé. Porque não sabe o conceito de fé. Não sabe o que é fé. Então, fé, meus irmãos, é uma resposta orientada para um objeto. O fé na Bíblia, ela nunca está sozinha, ela está sempre vinculada a Jesus. Deus não deu fé para eu viver do meu jeito, para criar expectativas para realizar o meu sonho. Deus deu fé para eu crer em Jesus. Então, a fé está sempre vinculada à pessoa de Cristo. Então, se a pessoa falar, eu tenho fé, você vai falar assim, então tá bom. Então, você crê que Jesus é o Deus, é o Salvador, que você é um pecador, que Ele morreu pelos seus pecados? Não, eu tenho fé, mas não é essa fé. Porque a rejeição. Fé, segundo Calvino nos ajuda a entender, é um firme e seguro conhecimento do favor divino para conosco, fundado sobre a verdade de uma promessa graciosa em Cristo, revelada por Deus às nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo.
Fé é você olhar para a palavra de Deus e você crer que tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Inclusive, quando fala que eu e você somos pecadores miseráveis e que sem a graça de Deus nós estaremos eternamente perdidos. É você crer que Jesus é Deus. É você crer que Ele veio a este mundo para salvar pessoas como eu e você, que estávamos justamente condenadas ao inferno, tentando se agarrar às boas obras, que não existe boas obras para ímpio, só existe obras. E obras, meus, a justificação por obras é a heresia do legalismo. A pessoa está tentando chegar-se a Deus pelas próprias obras, isso é uma afronta a Deus. A heresia do legalismo é falar assim, você consegue, você pode. Você tem alguma coisa aí que vai impressionar Deus. A Bíblia não dá margem para isso, meus irmãos. Aliás, a Bíblia condena isso, de capa a capa. Então é fácil dizer que eu tenho fé, mas quando você fala da pessoa de Cristo, quando você fala da palavra de Deus, há reservas. Não é a fé bíblica. Tiago, então, está falando que existe uma fé falsa, que não é a fé bíblica. É a fé só que fala, só intelectual. É a fé que você criou na sua cabeça, um conceito de fé que você criou ou que você acreditou que alguém falou para você. Como você pode saber que a sua fé é real? Você tem que fazer perguntas. Como que a minha fé é real? Primeiro, eu olho para a palavra de Deus e eu creio e submeto a ela. Eu tenho compreensão, eu olho para o que Cristo fez na cruz e falo, Senhor, o Senhor morreu a morte que era minha, o Senhor pagou os meus pecados. Não é só Cristo morreu, é Cristo morreu pelos meus pecados. Eu era o culpado. E o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou para me dar uma nova vida, e eu tive uma nova vida com o Senhor, e não há outro Salvador. Eu creio perfeitamente nisso. Você crê nisso, meus irmãos? Isso é fé bíblica. Em nada duvidando da palavra de Deus. Em nada duvidando. Mas ninguém nasce com essa fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Um dos textos é Romanos 2,4, que fala que Deus nos leva ao arrependimento, mediante a fé, que Paulo fala em Efésios 2,8, que a fé é um dom de Deus. Ninguém nasce com essa fé. O ser humano nasce com a falsa fé. Pensamento positivo, eu consigo, eu vou dar um jeito, mas a fé bíblica, ela nos é dada por Deus. E Tiago sabe disso. Então, Tiago está reconhecendo que é simplesmente fácil alguém falar. E ele está dizendo assim, ó, meus irmãos, se vocês estão falando que vocês têm fé, mas se não há evidência na vida de vocês, e ele diz, que proveito tem? Essa fé pode salvar vocês? Só porque vocês estão falando que tem? E a gente pensa em obras, quando o Tiago fala assim, se você disser que tem fé, mas não tem obras, a gente sempre pensa em obras de caridade só. Mas nós vamos ver com os dois exemplos que a Bíblia traz aqui, que nenhum deles fez obra de caridade aqui. Não estou falando que nós não devemos fazer, mas as pessoas confundem. Eu faço obras de caridade, então eu vou ser salvo. Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se você só fala, mas não tem evidência na tua vida, você pode confiar que você tem a fé salvadora? E aí ele vai dar o exemplo aqui, meus irmãos. E obras ocorre aqui em Tiago quase exclusivamente nessa expressão aqui de 2:14 a 26. E não deve ser entendido só como atos de misericórdia contra os necessitados, embora isso também faça parte. Mas principalmente, meus irmãos, como obediência, ato de obediência a Deus. Tiago aqui está dando exemplo. O que adianta você ter fé se você não obedece a Deus? O que adianta você falar que você tem fé se a tua vida não demonstra nenhuma transformação pelo Evangelho? O que adianta você falar que você tem fé se você vive do mesmo jeito que o ímpio vive? Se você pensa do mesmo jeito que o ímpio pensa? Se você cria filhos do mesmo jeito que o ímpio cria? Se quando alguém provoca você, você reage do mesmo jeito que o ímpio reage? E você sai falando que você tem fé? E aí ele traz um exemplo aqui nos versos 15 e 16, meus irmãos. Então vamos lá. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, ele traz esse exemplo de você ajudar. Depois ele vai trazer o exemplo da obediência. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Ele está dando um exemplo que acontecia na igreja lá e acontece aqui e acontece em todo lugar.
você vê a necessidade da pessoa, você tem condições de ajudar, talvez não sozinho, mas você pode se mobilizar com mais alguém, mas você simplesmente fala palavras bonitas e teologicamente corretas, que você se aqueça, que você se alimente, mas ele está precisando. O cristão, ele tem um corpo que passa frio, que passa fome, que tem necessidade de remédio. Não está falando de luxo aqui, não está falando de roupa de marca, de luxo, está falando de necessidade básica. E você fala que você tem fé, que Deus te acolheu, que em Cristo Deus fez tudo por você. Cadê esse amor que você alega ter de Deus que não está sendo derramado na vida dos outros? Então, Tiago está falando assim, não adianta você ficar falando, mas não ajudar na prática. E Tiago agora compara o quê? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Nós lemos lá, meus irmãos, em Mateus 15, 32, Jesus falando assim, e chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Jesus dá o exemplo. Jesus alimentou as pessoas, mas nunca simplesmente por alimentá-las. Mas ele colocava em prática o cuidado. Você imagina se Jesus só falasse assim, eu amo tanto esse povo aí, pai, nossa, mas não vou fazer nada por eles não. Só vou falar que amo. Tente se salvar aí, eu amo vocês. Se ele não desse o filho dele, se ele não agisse na prática, se o amor dele não agisse em nosso favor. Então, o Tiago está falando assim, vocês falam, mas cadê a evidência dessa verdadeira fé que vocês alegam ter? Então, o Tiago traz um exemplo bem comum que eu digo que acontece em todo o contexto público, todo o contexto de igreja, todo o contexto de coisa. Você vê uma necessidade e você fala palavras bonitas, mas não socorre as pessoas. Aí Tiago está falando assim, da mesma forma, verso 17, a fé, se não tiver obras, é morta. É um cadáver. A expressão aqui, você crê, você tem um cadáver. A tua fé, o que um cadáver pode ajudar? O que uma fé morta pode fazer? Se você não tem nenhum ato de obediência a Deus, se a tua vida não demonstra o amor de Cristo pelas pessoas, de várias formas. Se na tua vida as pessoas não estão vendo mais Cristo em você, a transformação do Evangelho, o fruto do Espírito, que não é nosso, o nome já diz, é do Espírito. Se nós estamos nos enchendo dele, cada vez mais nós vamos sendo moldados ao caráter de Cristo. Então não adianta só ficar falando, declarando, postando coisas, se a nossa vida não condiz com aquilo. Não de perfeição, obviamente, mas de uma transformação crescente. 1 João 3,18 fala, filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. João já estava combatendo. Não é que não é para falar, é que não é só para falar. Não amemos apenas de língua, ou seja, não fique só declarando, eu amo você, meu irmão, mas não socorre, não ajuda, não ora, não está junto, não procura amenizar a dor, não procura ajudar, não procura socorrer de várias formas, mas ame de fato e de verdade. Então, Tiago está falando no verso 17, assim também uma fé é obras. E a fé salvadora, meus irmãos, a fé verdadeira, ela é operosa. 1 Tessalonicenses 1,13 diz assim, Paulo falando, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo. A fé verdadeira, ela é operosa, ela opera, ela é visível na vida e nos relacionamentos. 1 Timóteo 1,5 diz assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Olha a expressão, uma fé sem fingimento. Uma fé que é verdadeira, que não fica só falando de aparência. A fé salvadora está associada às virtudes cristãs, segundo Pedro 1,5,9. Então, Tiago, meus irmãos, está combatendo a fé que alguns dizem, e ele está falando aqui com o interlocutor insensato. É aquele que está tentando conciliar uma coisa que não tem jeito. Aquele que está falando, eu sou crente também, eu tenho fé também, mas não tenho obra na minha vida, mas eu sou crente. Tiago está falando, você não é. Biblicamente, você não é. Fé e obras, meus irmãos, não colidem, elas não trombam, elas andam juntas. Não tem 2 tipos de fé. Eu tenho um modelo de fé com obras. Eu tenho um modelo de fé sem obras. Não tem isso daí. Toda a verdadeira fé, ela produz obras. Joel Bick diz assim, desse verso 17. Esse verso é um atestado de óbito
da fé que não evidencia em obras. E ele diz assim: se a fé está só, isso significa que nenhuma obra está crescendo a partir dela. Essa fé é uma fé morta. Qualquer que seja a profissão de fé que uma pessoa faça, é uma profissão morta. Qualquer que seja o testemunho que essa pessoa dê, é um testemunho morto. Não há realidade viva quanto à sua afirmação sobre ter fé. Tal fé é uma fé que não salva. Sproul diz assim: quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está descrevendo uma fé que conhece o Evangelho. A pessoa até concorda com os fatos do Evangelho. Há uma persuasão interior de sua veracidade, mas ela permanece aquém da confiança em Deus. Muitas pessoas conhecem o Evangelho, citam versículos, pertencem a uma igreja, às vezes são até membros, foram até batizados, mas não confiam em Deus, não acreditam toda a glória a Deus, não obedecem a Deus e não demonstram nenhuma transformação, porque não têm a fé salvadora. É só uma fé intelectual, ou a fé emotiva. Sabe o que é a fé emotiva? O cara volta do acampamento, ele quer mudar o mundo inteiro, passa 3 dias, acabou a emoção. A fé histórica, ele só quer especular fatos históricos. Eu sou estudioso, eu estudo tal, estudei, vi que é verdade, mas acabou, não tem mais. Tem a fé milagrosa. Aí ele crê que Deus pode fazer um milagre na vida dele. Você lembra dos 10 leprosos que foram pedir para Jesus? Quando Jesus curou eles, o que aconteceu? Os 10 voltaram para adorar Jesus? Não, só um. Os 9 deram no pé e continuaram vivendo. Só queria o milagre. Isso não é fé salvadora. E não é assim que as igrejas estão cheias hoje? Faz um milagre em mim. Eles só querem ser alvo, mas não é a fé que obedece, que transforma, que acredita as obras de Deus. Essa pessoa que crê assim, meus irmãos, que fala Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda, o que Jesus falou sobre isso aí? Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não façam o que eu vos mando? Eu apartava de mim, não conheço vocês. Vocês nunca tiveram a fé salvadora. Tudo que vocês fizeram não foi por fé em mim. Vocês não fizeram para a minha glória. Aqui está a evidência da fé salvadora, meus irmãos. Ela é ativa, ela obedece. Ela se expressa no amor aos próximos, ela se expressa num coração transformado. E agora, no verso 18, meus irmãos, Tiago demonstra esse diálogo sobre fé e obras. E ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé, mostra-me tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A única maneira de você saber que a sua fé é uma fé real e salvífica, diz Tiago, é através da evidência objetiva de uma vida transformada. A fé é a raiz. As boas obras são o fruto. O pecador não é salvo pelo fruto, é salvo pela raiz. Você nunca, ninguém no céu vai dizer assim, eu estou aqui por causa de obras. É só por causa da fé que Deus deu. Aliás, teologicamente nós somos salvos pelas obras do Pai, do Filho e do Espírito. É deles, a obra de Deus em nós. E Tiago está falando aqui, a fé verdadeira, ela produz obras. Ela produz resultado, porque é uma fé viva, e tudo que é vivo produz fruto, produz vigor. A fé falsa, ela produz moralismo, ela produz orgulho. Lembra do publicano e do fariseu que foram orar? O que o fariseu falou? Obrigado, porque eu não sou como os demais. Orgulhoso. A fé falsa produz orgulho, é orgulho legalista. Eu faço, o outro não faz. Eu produzo alguma coisa, o outro produz. Eu vou na igreja, o outro não vai. Eu crio meu filho melhor do que o outro. Eu sou melhor. Ela produz inchaço, orgulho. Então, Tiago continua confrontando aquele que se gloria de ter fé, mas não tem as obras. Não se trata, meus irmãos, de colocar fé contra as obras. Não é fé ou obras, mas é a prova da fé real. É a fé viva versus a fé morta. É isso que está em jogo. A mera profissão de fé sem obras, ou seja, sem evidência na vida, é falsa, meus irmãos. Você acha que Deus ia nos dar uma fé verdadeira que não produz o caráter dele em nós? E eu digo assim, já se diz que o lado visível da justificação é a santificação. Como você sabe que você foi justificado? É se você está sendo santificado, crescendo na semelhança com Cristo. Essa é uma evidência. O lado visível da justificação
Não tem como você comprovar. Eu fui justificado. Olha a minha carteirinha aqui. Não tem. É uma vida de santificação. Esse é o lado visível. E qual que é o lado visível da fé verdadeira? As obras. Elas vão aparecer. E nós vamos chegar lá. Se você ainda está pensando se tem contradição entre Tiago e Paulo, não tem. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Porque os judeus, ou seja, eles estavam perto de povos politeístas, e eles estavam se gabando. Eu pelo menos creio num Deus só. Eu sou monoteísta. Se gabando só da declaração de fé. Aí está falando, tá bom, você crê que Deus é um só? O que Tiago fala? Parabéns, a tua fé é igual a dos demônios. É uma fé que não salva. É uma fé de saber, os demônios sabem quem é Jesus, meus irmãos. Se você ler lá, por exemplo, em Marcos, capítulo 1, eles vão falar, aqui temos nós contigo, ó Filho de Deus. Eles sabiam quem Jesus era. Mas é lógico que não tinham a fé salvadora, obviamente. Não se submetem, não creem. Mas eles sabiam quem é Jesus. Então está falando assim, você crê que Deus é um só? Você está agarrado a essa fórmula que você aprendeu? Você está agarrado a uma ortodoxia correta? Uma teologia correta? Eu sou reformado. Eu cito cinco solas. Não sabe os 10 mandamentos, mas cito 5 solas. E se agarra a isso. É só isso que é a tua fé? É só falar? É só demonstrar? É só postar? Tiago está indo mais adiante no combate à falsa fé, meus irmãos. Você pode falar assim, eu creio em Deus. Eu fui até num apelo, uma vez que me chamaram, no acampamento. Alguém orou por mim. Eu estou indo numa igreja bíblica. É só isso que é a tua fé? Você está descansando na tua salvação eterna, nesses hábitos? Só nisso. Só em que você falar, só porque você aprendeu a falar as coisas certas? Então, eu falo assim, os demônios também sabem disso. Alguém que quer ter a fé igual dos demônios, que o Tiago está falando no verso 19? Até os demônios creem e tremem. Eles sabem que Jesus é o juiz. Claro que são rebeldes, o próprio nome já diz, são demônios. Mas Tiago está ensinando aqui que você crer que só há um Deus, meus irmãos, não é o suficiente, embora é verdade. Você pode estar teologicamente ortodoxo, ou seja, correto, mas estar eternamente perdido. É possível você ter uma formação teológica correta na sua mente, mas continuar com o coração não crendo de verdade em Jesus. Não depositar toda a sua vida nele. É o que a religião faz. De aparência. Tiago não é contra a doutrina correta, é óbvio que não, meus irmãos. Tiago não está falando para nós não crermos na verdade, ou para nós não estudarmos a Bíblia. Não é isso que ele está falando. Ele não é contra a exatidão teológica. Nós precisamos compreender cada vez mais a palavra de Deus, a teologia bíblica, amar a palavra de Deus, pedir para que o Espírito Santo revele Cristo para nós. Não é contra isso, mas você não pode descansar só porque você fez um curso de teologia, só porque você aprendeu algumas verdades, só porque você nasceu na igreja. Meu avô era, meu pai era, então eu acho que eu também sou. Eu sei falar, eu sei comportar, eu sei textos bíblicos. Eu não faço tal coisa, eu não faço outra coisa. No que você descansa? Nós devemos refletir, meus irmãos, se a nossa fé gera confiança e submissão a Deus. A fé que você diz ter em Jesus, ela gera no teu coração um temor de Deus, um amor pela palavra de Deus, uma submissão à palavra de Deus. Ou seja, você procura pautar sua vida de acordo com a palavra de Deus. Você ora, Senhor, tem misericórdia de mim, me dê um coração obediente, Senhor. Eu quero parecer com o Senhor, mas eu não consigo. Aumenta a minha fé no Senhor, transforma a minha vida. Você tem uma cabeça cheia de teologia, mas um coração vazio. Você pode servir na igreja, você pode ter declaração doutrinária, diploma de teologia na parede, você pode ter sido até batizado e nunca ter arrependido e nunca ter crido de verdade. Se o teu coração não ama o Evangelho, se você não ama a Cristo, se você não deseja uma transformação de fato. Se você não olha para a cruz
e fala, Jesus morreu pelos meus pecados. Eu era o perdido. Lucas 19:10 que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Quem era o perdido? A gente começa a olhar para o lado, né? Olha para o espelho. Nós éramos o perdido. E ele veio buscar e nos salvar, porque nós não podíamos nos salvar. Joel Bick traz uma verdade assim, pessoas que nunca desistiram de si mesmas para confiar somente em Cristo. Esse é que o Tiago está combatendo. Você nunca desistiu de você mesmo, você continua acreditando que você é bom, que você pode produzir alguma coisa, que lá no fundo tem muita gente pior que você. Essas pessoas nunca morreram para si mesmas para que pudessem viver para Cristo. Sua fé é uma fé falsa, sua profissão é falsa e sua esperança é uma fé de mentira. Porque nunca confiou totalmente em Cristo. Por isso que Tiago, ó o homem sensato, ele diz no verso 20, queres, pois, ficar certo ao homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante, ou seja, você ainda não percebeu que a fé sem obras é uma fé morta, que se a fé não está transformando o seu coração, sua mente, é uma fé morta, é uma coisa de mentira, é um fruto de plástico, que alguém pendurou numa árvore e você achou que era de verdade. É uma coisa falsa, meus irmãos, não tem vida. E agora, no verso 20, Tiago fala assim, ó, você ainda quer ficar certo, como se Tiago estivesse falando assim, ó, ainda não foi o suficiente. Insensato aqui significa vazio, pessoas desprovidas de valores espirituais e morais. Quando a Bíblia fala do insensato, ela fala daquele que não tem discernimento espiritual, que não tem vida, que não tem compreensão da palavra de Deus. É um tolo, é um louco. Ele está vivendo de qualquer jeito e achando que é crente. É isso que a Bíblia fala do insensato. É inoperante, é uma coisa ociosa, sem uso. Tiago está confrontando biblicamente aquele que está enganado com relação à sua fé. Você não pode estar enganado com relação à sua fé, meu irmão. Ninguém vai produzir fé em você, nem em mim. É só Deus que faz isso. Mas nós não podemos estar enganados. Eu acho que eu sou, porque eu gosto muito de vir na CCL, eu gosto muito... Não é por causa disso, meus irmãos. A fé sem obras é inútil para que você entre no reino de Deus. Ela é inútil para uni-lo ao Deus vivo. Tal fé não recebe a justiça que vem de Deus. Por isso que ela é inoperante. A fé verdadeira, meus irmãos, não é apenas conhecimento intelectual. É também conhecimento intelectual, porque nós cremos em algo que foi revelado para nós. Se você fala que você tem fé, mas você não sabe nada do Evangelho, duvida da sua fé. Porque a fé passa pelo nosso intelecto. Ela é racional nesse sentido. Deus nos dá a compreensão de crermos. Você não crê em alguma coisa que você não sabe o que é. Você tem que saber, não, eu creio. No que você crê? Deus mostrou que eu sou um pecador, que a palavra de Jesus veio para me dar vida, que só a morte dele traz vida para mim. Tudo bem que você não pode compreender tudo se você for um novato, mas você compreende as coisas fundamentais do Evangelho. Mas não é só isso. Não é uma concordância mental. Não é só você achar que eu acho tudo isso muito bonito. Eu concordo, eu acho legal. Mas é uma confiança viva, que é a fidúcia. Você confia completamente nisso e você coloca a sua vida inteira nisso. Você vive para essa verdade. E você não negocia essa verdade. Porque Deus te deu essa fé e Deus, o Espírito Santo, te convenceu de que você é a única e a maior verdade do universo. Você pode duvidar que o sol existe, mas você não pode duvidar do amor de Cristo derramado na cruz. E aí no verso 21 ele traz o exemplo. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Esse versículo, meus irmãos, chega para muitos aqui, chega a dar um ataque cardíaco. Espera lá, Tiago estava vindo até que bem. Mas que história é essa que Abraão foi justificado por obras? É por fé ou pelas obras? E as pessoas pegam esse texto aqui, né? Tira lá do contexto, inventa uma heresia. Esse versículo dá um nó na cabeça de muita gente. Tiago está apresentando 2 exemplos de pessoas que tiveram fé verdadeira e que nós conseguimos ver na vida deles a fé que eles tinham. A expressão justificado que Paulo usa não é a mesma que Tiago usa. Os auditórios não eram os mesmos. Os dois estão falando a mesma verdade sobre ângulos diferentes. Paulo, quando fala da justificação, ele está falando assim, você só pode ser aceito por Deus pelo sacrifício de Cristo. Não adianta colocar calendário judaico, ano, circuncisão, nada, é só por causa disso. Então, quando Paulo cita Gênesis, da justificação de Abraão,
Paulo está se referindo a Gênesis 15, 6, que fala: Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus. Abraão não tinha feito nada. Deus deu fé para ele crer e ali ele foi justificado. Tiago está falando que as obras de Abraão provaram, justificaram a justificação dele de Gênesis 15. Tiago está falando de Gênesis 22, quando ele foi oferecer o filho dele, Isaque, e Deus falou assim: agora eu sei que você me teme, porque Abraão, 30 anos atrás, Abraão tinha crido em Deus, lá em Gênesis 15, e em Gênesis 22, Deus agora está provando, mostrando que a fé de Abraão era verdade. Então, diante de Deus, Abraão foi justificado lá em Gênesis 15. Mas diante dos homens, assim, para a fé dele tornar evidência, essa pessoa realmente crê em Deus, foi em Gênesis 22. Não está falando que porque Abraão fez aquilo que ele foi salvo, Abraão já tinha sido justificado. Gênesis 15, 6 fala que Abraão creu em Deus. E só no 22 que Deus coloca isso, Abraão aprova, para mostrar, não para ele, porque Deus já sabe, mas para o próprio Abraão e para a nossa geração e para a geração da época, que Abraão realmente cria em Deus, que ele cria que Deus pudesse ressuscitar ou prover um outro no lugar. A fé de Abraão não era uma fé de falar. Abraão foi sacrificar o próprio filho dele em obediência a Deus. É uma fé bíblica ou não é? Porque ele tinha sido justificado, a fé dele agora foi comprovada, foi amadurecida. É isso que o Tiago está falando. Abraão não ficou só falando que crê em Deus. A fé de Abraão foi provada no ato quando ele obedeceu a Deus para enviar, para matar até o filho dele, se fosse o caso. J.I. Parker, um dos puritanos que eu gosto muito de ler, ele diz assim: a justificação pelas obras, as coisas que temos feito, é a heresia do legalismo. A justificação, como Lutero insistiu, é somente pela fé, porque ela se dá em Cristo, e unicamente por meio de Cristo. Porém, se boas obras e atividades de serviço a Deus e outros não decorrem dessa profissão de fé, ou seja, se essa fé que nós alegamos crer, ela não frutifica em obras, estamos ainda crendo com a cabeça e não com o coração. Eu estou lendo J.I. Parker, irmão, não estou falando da minha cabeça, não. Ele diz, em outras palavras, a fé justificadora ainda não nos pertence. A verdade é que, embora sejamos justificados pela fé sozinha, somente pela fé, a fé que justifica nunca está sozinha. Ela produz frutos morais, expressa-se pelo amor, como Paulo fala em Gálatas 5:6. Transforma o modo de viver da pessoa, gera virtude. Isso não ocorre apenas porque a santidade é exigida, mas porque também o coração foi regenerado, do qual a fidúcia é a expressão. Esse coração novo deseja a santidade e pode encontrar pleno contentamento apenas em buscá-la. Então, o que J.I. Parker está ensinando? Ele está falando assim, se eu digo que creio, mas na minha vida não tem essa entrega para Deus, se eu ainda desconfio de Deus, se eu não tenho ato de obediência a Deus, não estou falando com lutas, meus irmãos, que lutas todos nós temos. Abraão teve lutas também, todos nós temos. Mas se a nossa fé é verdadeira, Deus vai nos convencer. Confia em Deus. O que diz Provérbios 3:5? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe em teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie, estribar, não coloca o pé no seu próprio entendimento, confia somente em Deus. Quando Paulo citou, então, a partir do Antigo Testamento, que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça, ele está se referindo a Gênesis 15, não a 22. E eu vou ler outra definição aqui para vocês entenderem que eu estou amparado por homens de Deus também. Joel Bick diz assim, essa é uma distinção crucial, meus irmãos, porque Gênesis 15:6 é quando Abraão exerceu a fé salvadora em Deus e ali ele foi justificado. Gênesis 15 é quando Deus transferiu a sua própria justiça perfeita para a conta moralmente falida de Abraão. Mas o versículo 21 de Tiago, agora que eu li, menciona Gênesis 22. O que aconteceu posteriormente em sua santificação? Um evento que ocorreu 3 décadas após Abraão ter sido justificado pela fé. Esse é um tipo diferente de justificação, ou seja, as obras comprovam a fé. Não é que eu sou salvo pelas obras, elas mostram que eu fui salvo. Assim como a santificação demonstra que eu fui justificado. Porque todos aqueles que foram justificados por Deus vão crescer em santificação. Ninguém que não foi regenerado vai crescer em santificação, porque não é habitado pelo Espírito Santo, que não santifica. Ele pode mudar comportamento moral, mas isso não é santificação.
Ele pode ter hábitos religiosos, mas isso não é santificação. Santificação é apresentar o fruto do Espírito. É cada vez mais se parecer com Jesus, de dentro para fora. Isso é obra do Espírito, não é nossa. Então, em Gênesis 22, meus irmãos, Abraão já estava salvo. Quando ele ofereceu Isaac, não foi para ver se ele ia ser salvo ou não. Ele já era, ele já tinha sido justificado. Gravem isso em Gênesis 15, 6. E ali ele comprovou. Deus fez isso para que nós pudéssemos ver que a verdadeira fé produz frutos verdadeiros. Abraão não foi justificado de modo forense em Gênesis 22, mas ele foi declarado justo ali diante das pessoas. Ele falou assim, está vendo? Essa pessoa realmente crê em Deus, porque ele confiou unicamente em Deus. É isso que Tiago está ensinando aqui. A fé que Paulo recomenda, meus irmãos, é a mesma fé que Tiago recomenda, só que de aspectos diferentes. Tiago condena uma fé sem obras, sem qualquer evidência viva na vida do crente. A fé que o justifica, diz Paulo, é uma fé viva, que não somente abraça Cristo como Senhor, mas também como Salvador e Senhor, e produz mudança. As obras que Paulo condena para justificação, meus irmãos, grave isso, as obras que Paulo condena não são as que Tiago aprova. Você não pode confundir isso. As obras que Paulo condena são as obras meritórias para a salvação. Essa Tiago também condena. Paulo assinaria embaixo, tanto é que o Espírito Santo colocou Tiago e Paulo no cânon. Se fosse contraditório, não estaria aqui. Paulo assinaria embaixo de Tiago e Tiago assinaria embaixo de Paulo. Eles estão plenamente de acordo, porque a Bíblia não se contradiz, irmãos. Então, grave isso. As obras que Paulo condena, quando ele fala que a justificação é só pela fé, não é pelas obras, é as obras de você tentar ser aceito diante de Deus. Isso a Bíblia inteira condena. Não adianta você falar, mas eu sou aquilo, eu não sou tão ruim, eu tenho alguma coisa para oferecer para Deus para ser salvo. Isso a Bíblia condena, de capa a capa. As obras que Tiago recomenda é as obras que evidenciam a justificação. Essa Paulo também recomenda, que ele fala que a fé é vista pelo amor, Gálatas 5:6. Então, é ajudar quem precisa também, é obedecer a Deus. Eles estão falando as mesmas verdades para público diferentes. E aí, meus irmãos, o reverendo Leandro Lima conclui, eu estava escutando ele diz assim, se não tivermos má vontade, olha só, achei interessante, se não tivermos má vontade para interpretar o texto, pois quando há má vontade, as pessoas vão encontrar o que elas quiserem para sustentar algo diferente. O apóstolo Paulo assinaria embaixo do ensino de Tiago, com certeza, quando lemos que a fé operava juntamente com as obras. Fé e obras, se a verdadeira fé, ela vai produzir obras. E ele completa, o que crente faz, o crente faz o que Deus manda fazer, foi o que Abraão fez. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão creu em Deus, no 22 ele obedeceu. Então, na sua e na minha vida, nós também vamos ter oportunidades dadas por Deus para mostrar se a nossa fé é verdadeira ou não. Naquelas horas difíceis, que você não vê mais esperança, pode ser uma enfermidade, pode ser um outro tipo de problema. Se é a fé salvadora, Deus vai operar na nossa vida e que nós vamos continuar crendo, apesar da dificuldade. Nós não vamos duvidar de Deus. A nossa fé, se é verdadeira, vai produzir um temor a Deus, uma reverência, uma busca por Deus. Nós vamos transparecer o caráter de Cristo. Romanos 4:2, meus irmãos, Paulo diz assim, se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Veja aqui que Paulo está falando. Por isso que eu falei que as obras que Paulo condena não são as mesmas que Tiago recomenda. Paulo está falando assim, tem pessoas lá que estão falando, não, é a fé, mas também vamos obedecer alguma coisa do calendário judaico para a gente ser salvo. Paulo falou, esquece. E Tiago está falando assim, se vocês creram, vocês já foram salvos, vai produzir boas obras. A justificação que Tiago se refere não é a mesma que Paulo se refere, Nicodemos disse. De acordo com Paulo, Abraão foi justificado pela fé diante de Deus muito antes de oferecer Isaac, meus irmãos. Grave isso. E o que Tiago está dizendo é o que Paulo disse, só que ele está falando de uma perspectiva diferente. Por isso que não existe justificação pelas obras, ninguém pode ser salvo pelas obras. Não existe isso na Bíblia, meus irmãos. Tiago também condena a salvação pelas obras. O que ele está falando assim, é se você foi salvo pela fé, a fé vai produzir obras. Você tem que ficar bem claro isso, meus irmãos.
Abraão creu e Abraão obedeceu. E por que ele obedeceu? Porque Deus tinha justificado, tinha dado um novo coração, tinha perdoado ele. A Bíblia sempre está mostrando o resultado da regeneração, meus irmãos. Ela diz, se dissermos que temos o Espírito de Deus, devemos ser guiados por Ele. Romanos 8,14. Se dissermos que estamos em Cristo, devemos andar como Ele andou. 1 João 2,6. Se dissermos que temos o Espírito Santo de Deus, iremos evidenciar o fruto do Espírito. Gálatas 5,22. Se dissermos que amamos a Deus, devemos amar os irmãos. É sempre evidência de algo que aconteceu. E são as obras que Deus mesmo preparou para que nós andássemos nela. É a obediência a Deus. Tiago fala isso em Efésios 2:10. E por que nós temos que nos preocupar com isso? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 13:5 que nós devemos examinar a nós mesmos para ver se nós estamos na fé. Examine-se diante de Deus. Senhor, a minha fé é verdadeira? Ela tem demonstrado frutos dignos de ser uma fé verdadeira? É igual ao arrependimento, meus irmãos. Eu me arrependi, mas continuo fazendo a mesma coisa. Não tem fruto. E nos versos 22, Paulo diz assim, vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, uma fé que opera. Ao citar exemplo de Abraão, Tiago mostra que a fé dele não era inativa, era operosa. A fé que ele creu o levou a obedecer, o levou a confiar totalmente em Deus. É isso que o Tiago está falando. É uma fé que, pelas obras, a fé de Abraão foi consumada, ela foi amadurecida, ela cooperou. Porque Deus mesmo que fez isso. Consumar aqui é alcançar o alvo proposto, é atingir a maturidade. A fé era verdadeira, tanto é que ela levou Abraão a crer. Pense, meus irmãos, Isaac tinha mais ou menos uns 14 anos. Pensa a luta de Abraão. Você que tem filho, eu que tenho filho, meus irmãos. Pensa se Abraão cria em Deus ou não. E no verso 22 diz assim, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, né? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O Joel Bick diz assim, a verdadeira fé é uma fé viva, que tem pernas para andar, que se põe de pé, caminha e se move em obediência a Deus. É isso que Abraão tinha. Ele tinha uma fé viva que agia e impulsionava a subir um monte para sacrificar Isaac a Deus. Abraão tinha uma fé que agia. Uma fé que não age não é uma fé verdadeira. Foi o ato de obediência de Abraão que provou que ele tinha sido realmente justificado. Pela fé somente. Fé e obra sempre andam juntos, meus irmãos. Sempre andam juntos. A fé produz as obras e essas aperfeiçoam a fé, é uma fé mais madura. Cada vez que Deus vai nos levando a praticar, a desenvolver a fé, a confiar nele, essa fé vai amadurecendo. Nós vamos crescendo, o caráter de Cristo vai sendo transformado em nós. Não tem nenhum cristão, nenhum que tenha uma fé verdadeira, que não passe por esses testes que Deus vai mostrando e vai nos levando a confiar, a nos render, a desistir de nós mesmos, a parar de confiar em tudo para confiar somente na obra dele. Verso 23, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Esta é outra indicação de que Paulo e Tiago não estão se contradizendo, Joel Bick disse, já que eles estão até mesmo apelando para a passagem da Escritura do Antigo Testamento em Gênesis 15, eles estão citando a mesma passagem. Ambos estão ensinando a justificação somente pela fé, mas Tiago está indo além do ato inicial da justificação para o processo contínuo de santificação. Tiago está dizendo que somente a fé salva, mas a fé será testada a fim de dar a evidência se é uma fé verdadeira. Ele está argumentando que alguém não pode simplesmente dizer que é cristão sem que haja evidência clara de uma fé crescente que produz boas obras. É isso, meus irmãos. Não é uma coisa contra a outra. Eles estão ensinando a mesma coisa. E no verso 24 diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. É isso que Tiago está ensinando. As obras estão comprovando a justificação pela fé, como foi no caso de Abraão. Se você fala que você crê em Deus, mas não tem nenhuma evidência, como que isso vai comprovar, justificar aqui, comprovar que a sua fé é verdadeira? Se você diz que tem fé, mas a sua vida não tem nenhum ato de obediência, de santificação, de amor por Deus, de transformação, que fé é essa? É uma fé morta, não é fé bíblica. É isso que o Tiago está dizendo.
Augustus Nicodemos foi interrogado por Leandro Lima sobre essa questão. E ele diz assim: o pessoal que geralmente admite a possibilidade de contradição entre Paulo e Tiago não tem compromisso com a inspiração bíblica. E nem com a unidade da Escritura. E por isso tentam colocar Paulo contra Tiago, coisa assim. O pessoal não tem compromisso com a inerrância, com a inspiração da palavra de Deus. Aí fica tentando jogar um contra o outro. O pessoal chega na Bíblia sem fé, sem temor, sem reverência. Os pecadores são justificados somente pela fé, mas a fé nunca vem sozinha, meus irmãos. As obras nunca conduzirão ninguém ao reino de Deus, meus irmãos. Grave isso. As obras nunca conduzirão ninguém ao reino de Deus. Elas evidenciam aqueles que foram levados, justificados. Mas uma vez que alguém é justificado, diz Joel Bick, pela fé, e essa fé será acompanhada de boas obras. Caso contrário, tal pessoa pode afirmar estar no reino, mas na verdade não está. Esse é o argumento de Tiago. Se a raiz da justificação não produz fruto, a raiz está morta. Logo, o fruto justifica a justificação. Então, Paulo está ensinando isso e Tiago também. E no verso 25, diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Meus irmãos, quando falar de Abraão, é mais fácil, né? Mas quando fala de Raabe, e você pode, se não colheu, você pode ler a história de Raabe lá em Josué, uma meretriz, e você fala, ela foi salva? Meus irmãos, ela está na galeria, está em Hebreus 11:31, galeria da fé. Eu falei esses dias aqui sobre o ladrão que foi convertido, lembra? A nossa justiça torce por dentro. Mas é que a nossa justiça é um trapo de imundícia mesmo, diante de Deus. Agora fala, Abraão, beleza, mas Raabe. Sabe por quê? Uma das finalidades, meus irmãos, é para mostrar que não é por obras mesmo. Que tem esperança para qualquer pecador que esteja vivendo uma vida imoral como Raabe vivia. A graça de Deus, eu falei hoje de manhã, Jataizinho, quando Paulo fala lá em Efésios, sobre o amor de Deus imensurável, a largura, a profundidade, a altura, a profundidade ali, nós podemos entender, o amor de Deus vai até onde o pior pecador pode ir, para salvar. Não tem ninguém que Deus não possa salvar, se for do decreto dele, meus irmãos. Então, quando nós lemos aqui, meus irmãos, casos como o ladrão da cruz, Raabe, o próprio Paulo, o que ele estava fazendo quando ele foi convertido por Deus? Estava indo matar, prender cristãos. O que você estava fazendo e eu quando Deus nos alcançou? Qual a diferença para Deus de Raabe e nós? João Calvino diz assim, meus irmãos, Tiago colocou propositalmente juntas duas pessoas tão diferentes em caráter para mostrar claramente que jamais ninguém, qualquer que tenha sido sua condição, nação, classe ou posição social, foi considerado justo com boas obras. E para dizer que o amor de Deus alcança aqueles que estão vivendo uma vida mais imoral, que até a sociedade reprova às vezes. Qual a obra que Raabe fez que comprovou que ela foi justificada, que ela cria em Deus? Josué 2:11 fala, Josué 6:5. Raabe está lá no livro de Josué, meus irmãos. Ela acolheu os emissários, os espiões, mesmo correndo o risco de morte. Ela via o povo de Deus como o povo dela. Ela amou o povo de Deus, a Deus acima do risco, porque ela colocou a vida dela em risco, porque ela cria em Deus. Ela não fez isso para ganhar alguma coisa. A fé de Raabe estava sendo justificada por suas obras, ou seja, o que ela fez comprovou que ela cria. Joel Bick diz assim, Raabe era justificada pela fé, e a sua fé foi justificada, foi comprovada pelas suas obras, ou seja, a fé de Raabe foi verificada ou comprovada como verdadeira por suas obras. Esse ponto crítico ocorreu quando ela recebeu os mensageiros e os despediu por outro caminho depois que ela já havia sido justificada. A semelhança de Abraão, ela obedeceu e temeu a Deus, mesmo correndo o risco de perder a própria vida. Matthew Henry diz assim, o exemplo anterior de Abraão foi alguém famoso por sua fé em toda a sua vida. Este agora é de alguém conhecido por seu pecado.
cuja fé foi menos significativa e de grau inferior, de modo que a fé mais forte não pode ficar sem obras, e a fé menor não tem permissão para ficar sem elas também. Mesmo Raabe demonstrou o amor dela por Deus, correndo o risco da própria vida. A história de Raabe, meus irmãos, mostra que Deus alcança aqueles que talvez nós não tenhamos, nem nós tenhamos esperança. E Deus pode regenerar, e Deus pode transformar uma vida que estava entregue na imoralidade, fazer com que ela ame o povo de Deus e creia em Deus e corra até o risco de vida, meus irmãos. Ela está lá em Hebreus 11, meus irmãos, junto com Moisés, com toda aquela galeria lá. Você vai duvidar do que está na Bíblia? Pela fé, Raabe. Lá não começa pelas obras. Pelas obras, Abraão. Pelas obras, Moisés. É só pela fé, meus irmãos. E pela fé nós vemos as obras. Ninguém tem uma fé inativa. Ninguém vai falar assim, eu fui salvo pela fé, mas a minha fé não demonstrou nada. Olha lá, pela fé, o que aconteceu na vida deles? Mas foi pela fé que Deus deu. Pela fé, o que Moisés fez? Hebreus 11, 24 diz que pela fé, Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir todos os prazeres transitórios do pecado. Sempre há mudança na vida daquele que tem uma fé salvadora, meus irmãos. Sempre há uma rejeição por um mundo e sempre tem uma entrega para Deus. Seja que grau for, não é, ninguém está competindo e não é na mesma área, mas sempre a fé se evidencia numa entrega, num amor, num abandono do pecado, num correr para Deus, numa busca pela santidade. Não tem essa, eu tenho minha fé aqui, mas a minha fé é do meu jeito. E você está vivendo do mesmo jeito. E criando filho do mesmo jeito. E negociando do mesmo jeito, e tendo vocabulário do mesmo jeito, e assistindo as mesmas porcarias na internet, e duvidando, e acreditando em tudo quanto é mentira religiosa que se diz por aí, mas eu tenho minha fé. Mostra que a sua fé é verdadeira por uma vida santificada, por uma vida temente a Deus. É isso que Tiago está ensinando, meus irmãos. Pare de ser apenas ouvinte, começa a praticar, começa a amar a Deus. O que nós podemos aprender, meus irmãos? No verso 26 ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a obra sem fé é morta. Ou seja, se você tem uma fé que não tem obras, você tem uma fé que é um cadáver. É isso, meus irmãos. Assim como um corpo sem vida é um cadáver. É ou não é? É. E uma fé sem evidência da vida de Cristo é uma fé morta, não vale de nada. É só uma coisa que você está falando aí. Está se enganando. Obras não salvam ninguém, mas a ausência delas demonstra a ausência de fé. Obras não salvam ninguém, mas se na tua e na minha vida não tem obras, sinal que também não tem fé. A fé viva sempre acompanha de obras, inclusive de arrependimento, que é uma obra de Deus em nós, não é nossa. Quem produz o arrependimento em nós não é nós, meus irmãos. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Nem o arrependimento é obra. Nós não temos que se agarrar em nada, nos agarrar a nada, meus irmãos. E a pergunta que eu faço para você, a sua fé é viva ou é morta? É uma fé intelectual ou é uma fé real? É uma fé como a dos demônios? Ou é a fé como de Abraão e de Raabe? Que pela graça de Deus creram, foram perdoados, justificados e agora evidencia. Sim, com dificuldades, todos nós. Mas evidencia porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. A vida cristã é dinâmica, é crescimento. Oséias 6,3 fala, sigamos e conheçamos e cresçamos em conhecer ao Senhor. A vida cristã é um caminhar progressivo de cada vez mais estar parecendo com Cristo, andar com Cristo, amá-lo. Examine a sua fé, meus irmãos, não à luz da fé dos outros. Não compare a sua fé com a de ninguém. Veja se a sua fé é bíblica, se Deus mesmo te deu essa fé. Se não é, meus irmãos, se arrependa, fala assim, eu estou enganado. Eu estou dentro de uma igreja, falo que eu tenho fé, falo coisas corretas, mas a minha vida não evidencia nenhuma mudança. Nunca evidencia. É do mesmo jeito, eu só mudei de hábito. Antes eu não ia numa igreja, agora eu vou. Isso não é fé. Se não muda dentro do lar, na sua vida pessoal com Deus, na sua forma de trabalhar, de falar, de pensar, de relacionar, de tudo, não é uma fé salvadora. Se coloque diante do Senhor. Não brinque com isso. E se você tem essa fé que já tem dado algum fruto, acredite tudo isso a Deus. Acredite tudo isso a Deus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim para que eu não negligencie o meu dever de te buscar
Porque mesmo que evidencie alguma coisa, todos nós, meus irmãos, estamos tão longe do que era para estarmos, que Deus, ainda bem que Deus é longânimo e assaz benigno. Não confie em uma fé morta, não confie em uma profissão de fé morta que você faz. Peça para Deus essa fé salvadora e que Ele te confirme isso e que essa fé produza frutos para a glória do Senhor.